Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje a gente está aqui de novo no Motor Park Aras Tuiuti e hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, ó. Esse é o Volvo XC60 na versão Ultimate, que é uma versão abaixo da Polestar, que é a versão mais esportiva, né? Então a gente vai mostrar aqui todos os detalhes desse carro, falar de motorização, de consumo, de desempenho, e a gente vai testar esse carro aqui na pista do Motor Park Aras Tuiuti. Vamos lá. Bom, pessoal, já vamos começar falando de duas coisas bem importantes. Na linha 2022, o XC60 ganhou uma nova bateria, agora com 18,8 kWh de capacidade, aumentando a autonomia elétrica para 78 km. Lembrando que aqui a gente tem um carro 2.0 turbo, híbrido plug-in, né? Então ele vai conectado na tomada para recarga da bateria e também, enquanto você está conduzindo o veículo, ele recarrega através das frenagens e até mesmo usando o motor a combustão para isso. Então vale lembrar que agora a gente tem essa nova bateria na linha 2022 e consequentemente na 2023 também, que resultou em um ganho de potência expressivo. Agora a gente tem aqui no motor elétrico 147 cavalos e 31,5 de torque, e no motor 2.0 turbo 321 cavalos e 40,8 de torque. Isso resulta, combinados, em 468 cavalos de potência com 72,3 kgfm de torque. É realmente um carro muito potente e o desempenho desse carro é surpreendente. No 0 a 100 a gente tem 4,8 segundos e na velocidade máxima a gente tem 180, porque a Volvo limita os seus modelos no máximo a 180 km por hora por uma questão de segurança. Mas sem o limitador eletrônico, com certeza esse carro atingiria muito mais que 180 km por hora. Então vamos lá, vamos mostrar um pouco aqui do design. Aqui a gente tem a versão Ultimate, que é praticamente a versão topo de gama, que substitui a antiga Inscription, né? E aqui a gente tem detalhes cromados, é um carro com foco na sofisticação, né? Então a grade cromada característica da Volvo, assim como os detalhes cromados aqui embaixo. Lembrando que esse carro não tem farol de neblina, mas esse farol Full LED aqui, ó, a gente consegue ver até, não sei se vocês conseguem ler, o Full LED System. Ele tem esse DRL branco que vocês estão vendo no formato martelo de torque, também funciona como a seta. E esse aqui, além dele ser Full LED, ele é inteligente. Então ele tem o farol alto automático e ele consegue recortar um veículo que está à sua frente. Então, por exemplo, se você está com o farol alto ligado, tem um carro na sua frente, ele consegue fazer o desenho e recortar esse veículo da frente para não ofuscar o outro motorista. Veículos no sentido contrário, ele também faz essa mesma adaptação. Bom, na lateral aqui a gente tem, as rodas estão um pouco sujas, mas elas tem um acabamento diamantado, né? Aro 20. Aqui essa cor meio azul misturado com cinza, que é bem bonita. Mais os detalhes cromados aqui na lateral. Recharge, que é como a Volvo chama os seus veículos elétricos ou híbridos, né? Aqui na parte traseira não mudou muita coisa. É o XC60 que a gente já conhece. E aqui, ó, de novo o símbolo T8, referente à motorização, Recharge e AWD. Esse carro é tração nas 4 rodas, sob demanda, né? Então ele gerencia automaticamente. Vamos lá conhecer mais detalhes desse carro. Pessoal, um detalhe importante de dizer também é que o único opcional que a Volvo especifica no seu site é o Pack Dark, né? É o pacote Dark, que adiciona aquele design que a gente tinha na antiga, na extinta versão R-Design, né? Esse aqui não tem, por isso que ele tem esse design mais sofisticado, mas eu vou colocar aí na tela para vocês uma foto da versão R-Design para vocês verem que o design realmente fica muito mais esportivo. Lembrando, a Polestar tem uma configuração ainda mais esportiva, e aí com modificações na suspensão e também no sistema de freios, né? Aqui a gente tem o sistema convencional um pouco mais voltado para conforto, mas vocês vão ver que esse carro não decepciona na pista. Então vamos lá conhecer o interior? Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Esse interior aqui, como vocês podem ver, ele tá nessa cor marrom. Então esse detalhe aqui é madeira real, ele também fica na coloração marrom. Encosto de braço aqui também, todo o acabamento
E claro, o painel ele é todo preto, assim como o volante, né? Mas aqui a gente tem várias opções de interiores. Então a gente tem uma mescla de lã cinza com preto, que aí no caso essa madeira fica cinza, essa aqui também, né? A gente tem um couro napa totalmente preto, que aí inclusive os bancos são pretos com a madeira marrom, igual a gente tá vendo aqui. Tem também o que a Volvo chama de dourado amber, que é praticamente um bege com o preto, também madeira marrom. Tem o napa marrom com preto, também com essa madeirinha aqui marrom, certo? A gente tem também o que a Volvo chama de dourado blonde, que é praticamente um branco com preto, aí a madeira já fica cinza. Temos também o dourado blonde, que é aquele branco que eu falei, e com o revestimento branco. Então até mesmo o volante aqui ele fica com detalhes em branco, e a parte inferior aqui do painel também. E aí no caso a madeira é cinza. E lembrando que todas essas opções de interiores, elas contam com a manoplinha de cristal da Orreforce. Ó, como vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver o detalhe aqui, mas essa manoplinha de cristal é de série em qualquer opção de interior que você escolher para o seu Volvo XC60. Vamos aproveitar esse belíssimo interior aqui para falar de equipamentos. Esse carro aqui, lembrando, ele é praticamente uma versão topo de gama, porém a gente tem ainda acima, que custa mais, a Polestar, que é a versão esportiva. E além de todo o detalhe visual e mecânico esportivo, a gente também tem alguns equipamentos a mais. Mas aqui a lista também é bastante recheada. Então a gente tem um sistema de som com 10 alto-falantes e 220 watts. Na Polestar a gente tem um sistema de som assinado da Harman Kardon com 13 alto-falantes e 600 watts. Na minha opinião poderia ter o Harman Kardon aqui também. Mas temos bancos dianteiros elétricos com memória, ventilação e aquecimento, ar-condicionado de 2 zonas. Na minha opinião poderia ser até de 3, né, considerando o valor desse carro. Temos teto solar panorâmico, o painel digital já conhecido da Volvo de 12.3 polegadas, central multimídia vertical de 9 polegadas, câmera 360 graus, vou colocar aqui para vocês verem, vamos ver se vai, ó, câmera 360 graus, com uma ótima definição, inclusive, vamos voltar aqui para o P. A gente tem também sensores dianteiros e traseiros com frenagem automática em manobras, então se ele detectar que pode acontecer um acidente, ele freia automaticamente enquanto você está manobrando o carro. Temos também o head-up display, aqui acho que não vai dar para perceber, mas ele projeta informações como o velocímetro, por exemplo, ali no para-brisas. E a gente tem também todo o sistema de autopilot da Volvo, né, como ACC, sensor de ponto cego, sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego. A gente sabe que a Volvo é referência em segurança, né? Então todos esses sistemas semi-autônomos, esses sistemas auxiliares de condução, a gente tem presente aqui nesse carro. Tem também os faróis Full LED com o farol alto inteligente que eu falei para vocês, e também o carregador por indução. Claro que esse carro tem muito mais equipamentos do que esses que eu citei, mas esses daqui são os principais. Agora vamos lá para a parte de trás do veículo para a gente ver como que é o espaço interno do Volvo XC60. Bom pessoal, aqui na parte de trás, sendo sincero, eu esperava um espaço interno um pouco melhor. Com o banco posicionado confortavelmente para mim, para eu dirigir ele na frente, lembrando que eu tenho 1,91 m de altura, sobra somente esse espaço aqui atrás. Então eu, por exemplo, simulando, né, eu não consigo sentar atrás de mim mesmo. Mas o acabamento aqui continua muito bom, que a gente tem, ó, sistema emborrachado nas portas, o couro continua tudo aqui, é um carro premium, né? Temos iluminação de LED, o teto panorâmico que vai até aqui atrás, então ele passa da minha cabeça aqui, é realmente bem amplo. Temos saída de ar nas laterais, que eu considero até melhor do que aquela saída de ar central. Temos duas portinhas USB aqui para carregamento. Um pequeno porta-objetos aqui que tem até esse revestimento para não ficar fazendo muito barulho. E temos também essas redinhas aqui que são porta-objetos atrás dos bancos. Os bancos aqui são bem confortáveis, mas como eu falei, o espaço, por ser um SUV médio, premium, né, quase médio para grande, eu acho que poderia ser um pouco melhor o espaço interno aqui atrás. Mas vamos lá, vamos ver então como que é o espaço para as bagagens lá no porta-malas.
Pessoal, vamos lá ver então como que é o porta-malas do Volvo XC60 na versão Ultimate. Olha aqui, detalhe bem interessante, abertura elétrica, assim como os outros modelos da Volvo. E aqui a Volvo divulga uma capacidade de 468 litros. Aqui o acabamento é muito bom, temos tomada 12 volts aqui, temos iluminação também. E aqui, ó, vou mostrar para vocês, fica o carregador do veículo, né? Como esse carro é híbrido plug-in, ele vai conectado na tomada para recarga das baterias. Aqui a gente também tem esse tampão retrátil muito sofisticado, né? E aqui eu posso dizer que o espaço é bom. Como eu não gostei muito lá do espaço interno, mas aqui o espaço do porta-malas me surpreendeu. É que ele não é muito fundo, né? Mas tem um espaço sim adequado. E também é legal mostrar que o fechamento do porta-malas também é elétrico. Pessoal, vamos falar aqui das dimensões do Volvo XC60. A gente tem 4,71 m de comprimento, 1,90 m de largura, 2,11 m se considerar os retrovisores, 1,66 m de altura, 2,86 m de entre-eixos, por isso que eu esperava que o espaço interno fosse um pouco melhor, 468 litros de porta-malas, como eu mostrei para vocês. E falando de um SUV, na verdade é mais um crossover, né? Mas o pessoal gosta de chamar de SUV. A gente tem aqui um vão livre de 20 centímetros, o que é um bom número, considerando a proposta familiar desse carro, né? 21,2 graus no ângulo de entrada, 23,4 no ângulo de saída e 20,8 no ângulo central. Claro que o foco desse carro não é off-road, mas ele enfrenta sim um fora de estrada leve, né? Sem abusar do carro. Vamos falar também de consumo, que é um ponto bem importante. Segundo o Inmetro, na cidade ele faz 27,8 km por litro, obviamente no modo híbrido, e na estrada são 24,8. Se considerar somente o motor 2.0 turbo a gasolina, o consumo urbano cai para 10,3 km por litro e na estrada cai para 10,7. Claro, né? Se você abusar muito do sistema elétrico, ele vai perder sua eficiência. E aí o motor, somente o motor a combustão vai gastar muito mais, né? Mas considerando o modo híbrido, a gente tem números excelentes de consumo de combustível aqui no Volvo XC60. Pessoal, como a gente já viu todos os detalhes, vamos lá dirigir esse carro aqui na pista e ver como que é o comportamento dinâmico dele. Pessoal, bora lá andar no Volvo XC60, lembrando que essa é a versão Ultimate, que é a versão topo de gama, desconsiderando a esportiva Polestar. Lembrando também, não temos alterações mecânicas entre essas versões, mas a Polestar ela tem uma suspensão mais esportiva, tem um chassi reforçado, tem todo esse acerto mais esportivo, né? Então aqui a gente tem 468 cavalos, com 72,3 de torque, com 0 a 100 em 4,8 segundos. Então vamos lá, vamos testar como que é esse carro aqui na pista do Aras Tuiuti. Tá no híbrido ali. A câmera 360 graus já ativou. Lembrando que a versão Polestar, além do design e das modificações que eu comentei, também tem alguns equipamentos a mais. Então acaba sendo um pouquinho mais completo que essa versão aqui. Lembrando também que a bateria provavelmente já descarregou, então a gente está só com o motor 2.0 turbo. Mas vamos lá, pé no fundo. Nossa, Supercharger. É turbo e Supercharger? Supercharger. Mas ainda assim responde bem demais, né? Muito divertido esse carro. Tem mais rolagem de carroceria que a Polestar, mas é por conta do acerto da suspensão, né? Lembrando também, ó, pé no fundo. Lembrando também que aqui não é o caso, mas tem o pacote Dark, né? Que custa 10 mil e coloca aquele design que a gente tinha na versão R-Design, que ela não existe mais, né? Agora é Ultimate Dark que chama. É no fundo de novo. Esse carro é muito divertido, né? Freia bem também, apesar de não ter os freios esportivos. No fundo de novo.
Fica até difícil comentar, porque é um carro bem legal de dirigir na pista, né? E lembrando que aqui a gente tem um híbrido plug-in, né? Então ele vai conectado na tomada para recarga da bateria. Para trás mesmo? Ou lá na frente. Atrás da testa. E lembrando que com essa atualização da bateria na linha 2023, 2022 também inclusive, agora a gente tem uma autonomia de 78 km somente no modo elétrico. Então aumentou bastante em relação à versão anterior, né? Sem ter o que falar do carro, porque sem dúvidas é sensacional, mas a gente percebe que a suspensão é um pouquinho mais macia que a Polestar de fato.